Cara, a gente vai falar aqui sobre. Eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo. ah, É um vídeo que surgiu de uma conversa aí com o Alexandre. Não com o Alexandre, mas com uma galera no grupo do Alexandre Soares, do canal Em Estado de Banca. A gente teve uma conversa pela manhã de quarta-feira. Depende de quando você está assistindo esse vídeo, de outubro. Que dia que foi? Enfim, eu eu não faço a mínima noção, cara, de dia e números. A gente tá no mês de outubro. Numa quarta-feira de outubro, a gente teve essa conversa aí, uma conversa sobre especulação de quadrinhos. E foi bem interessante, porque foi logo depois de eu ter assistido um vídeo também que falava sobre isso. E, enfim, a especulação de quadrinho. A conversa começou por causa disso, por causa desse quadrinho aqui, não esse quadrinho aqui, porque esse aqui é a versão norte-americana do Batman Absolute, mas a versão brasileira do Batman Absolute, que alguém já tá vendendo, né, no Mercado Livre, ou sei lá onde, por R$ 90, um quadrinho que custa R$ 20, se eu não me engano, R$ 19,90 ou algo assim. Enfim, aí a conversa começou, a conversa se deu pelo fato de que o Alexandre falou o seguinte, que logo logo esse quadrinho ele vai parar com o hype dele e ele vai ser vendido, vai ser fácil de encontrar esse quadrinho mais barato, né? Quase de graça, talvez, sei lá, enfim. Ou pelo preço que ele, né, que ele vale, ou enfim. A questão foi essa. E a meu ponto de vista foi o seguinte: talvez não. Talvez não, porque isso depende de muitos fatores. Qual é o fator, né? Quantos quadrinhos vão ter desse... a gente fala de hype. Isso aqui não vai passar o hype disso aqui. Não vai porque ainda não passou. O hype disso aqui só tá aumentando aqui. O hype no Brasil desse quadrinho tá começando agora. E o hype disso aqui fora, só tá aumentando. Cada vez que eles lançam um gibi do Batman Absolute, que o último foi o da... que tem a mulher gato na capa, foi um sucesso. E a galera tem feito... O Batman Absolute, ele tem sido sucesso em cima de sucesso. Uma hora ele vai cair, uma hora esse universo vai acabar, vai. Mas isso pode fazer com que caia o valor desse quadrinho? Eu acho que não. A minha opinião é essa. Eu acho que não. E eu vou dar um pouquinho aí da minha opinião sobre mercado de quadrinhos, especulação e tudo mais, porque eu entendo disso um pouco. Eu entendo disso um pouco porque eu sou um comprador de quadrinhos, colecionador de back issues, single issues, e tenho quadrinhos raros na minha coleção. Tenho um quadrinho que custa... Tem um dos quadrinhos... Tem quadrinhos caros, caríssimos, que se for converter para reais, cara, é muito reais, cara, por um quadrinho velho cheirando a papel velho, papel jornal velho. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de especulação. Por que que eu acho que a especulação ela só vai piorar? Porque se vocês assistiram um vídeo do Alexandre, se não assistiram, vão lá, assistem um vídeo do Alexandre no Estado de Banca sobre a nossa conversa. Porque eu falei sobre duas coisas, dois elementos que tornam os quadrinhos, que tornam que alimenta, né, os especuladores no Brasil e alimenta os especuladores aqui também. Como é que funciona o mercado de especulação, né? O que torna um quadrinho raro? O que torna um quadrinho raro é a importância dele, a relevância dele dentro do mercado, né? O quanto que as pessoas estão procurando por esse gibi e o quanto que esse gibi ele tem, o quanto tem desse gibi no mercado para vender. E não necessariamente o gibi ele tem que ser muito antigo. Eu não tô aqui com o meu facsímile do New Mutant, a primeira aparição dos Novos Mutantes, a primeira aparição do Deadpool, mas por causa do filme do Deadpool, esse quadrinho que nem é tão velho, e nem é tão bom, e nem é tão raro, se tornou caro. Ele custa uma média de $600, $600, ou não, ou é $300. Enfim, ele custa caro.
600 ou 300 dólares ainda e ainda, né, se você for converter para reais, ainda é muito dinheiro. Tá, a questão é essa, que nem sempre um quadrinho, um quadrinho ele não precisa ser bom ou antigo para ele ser raro. Ele precisa, o problema é o quanto desse quadrinho existe para vender, né? Existe para comprar, né? Vamos falar no fator de compra. O quanto que eu tenho desse quadrinho para comprar e o quanto de procurador, qual é a procuração, né? Qual é a procuração, né? Qual é a procura? Qual é a procura por esse quadrinho? Então é isso que torna um quadrinho raro. E infelizmente, hoje em dia, vamos pegar de novo, né, o exemplo. Como é que era antigamente? A Abril, né? Abrilzinhos, formatinhos, os gibis, nessa época, nos anos 90 e tudo mais, o gibi era uma mídia descartável, era uma mídia de entretenimento, principalmente no Brasil. Fora do Brasil já se existia um mercado de colecionador e tudo, mas no Brasil também existia, mas era muito raro. Eu lembro que quando eu fazia aula de desenho no final dos anos 90, eu conversei uma vez com um cara que ele era colecionador de quadrinhos raros. Esses quadrinhos os quadrinhos dos primórdios dos quadrinhos no Brasil, né? Do Gibi, Lobinho, os suplementos juvenis e tudo mais, de quadrinhos dos anos 40 no Brasil, né? Mas, enfim, já sempre existiu um mercado no Brasil, mas hoje em dia esse mercado é um pouco maior. E por que a coisa só tende a piorar? A coisa só tá piorando? Porque hoje em dia, cada vez mais, a gente tem menos pessoas interessadas em quadrinhos e menos pessoas comprando quadrinhos e, por consequência, a gente tem menos quadrinhos impressos. Né? Vamos lá de novo pegar o Batman do Matt Fraction, que foi um recorde, 500 mil, né? 500 milhões de quadrinhos. E esse aqui que foi recorde, com 5 milhões. 5 milhões de quadrinhos. Então o lance é que cada vez mais, né? A gente vai ter menos. Cada vez mais a gente vai ter menos quadrinho. Essa aqui foi a pior época que tinha para colecionar quadrinho. Com esse intuito de querer vender no futuro, querer comprar a faculdade do filho. Se eu fosse um jovem agora sim é hora de comprar quadrinho. Talvez também, né? A gente não sabe como é que vai ser a procura no futuro por quadrinho. Tô especulando. Isso é especular. Isso é especulação, né? Especulação é tentar prever, né? Tentar prever o que vai acontecer. E o que eu acho que vai acontecer no futuro, esses quadrinhos, principalmente esses norte-americanos e tudo mais, esses quadrinhos aqui, esse quadrinho aqui talvez em 10 anos, em 30 anos, né? Isso aqui 30 anos atrás, cara, eu não sei, eu coloco talvez a minha mão no fogo, eu coloco a minha mãe no fogo, eu me coloco no fogo pra te dizer que esse quadrinho do Batman, do Matt Fraction, daqui a 30 anos vai ser um item de colecionador. Por quê? Por causa disso, porque se você está prestando atenção no que eu estou falando, por causa da baixa impressão de quadrinhos que a gente tem hoje em dia, pouco interesse também, né? Mas, enfim, vai que no futuro se tenha muito interesse por quadrinhos. Vai que. E aí a galera vai procurar e vai ter menos quadrinhos, né? Vai ter mais procuras e menos quadrinho. Então, eu acho que as coisas só tendem a piorar. E no Brasil a gente tem uma coisa chamada Panini Comics. E os quadrinhos já aqui no estrangeiro, eles são impressos com um número bem reduzido do que era no passado. Só que aqui, por exemplo, né, eu falei para vocês, esse quadrinho aqui, ele é a sexta reimpressão, que já está na 9ª, talvez vá até para 10ª reimpressão. Então, continua a procura, continua imprimindo. O Brasil, por quê? Porque isso aqui é da DC Comics. A DC Comics, se ela percebeu que tem uma procura e tá faltando, eles vão lá imprimir mais, né? Vamos pegar um exemplo bem claro. Eu sou dono da impressora.
Eu sou dono da impressora e eu tô vendo que o meu papel ali é colorido. Vamos pegar, né, esse conceito do quadrinho como um papel colorido. O meu papel colorido tá vendendo, eu sou dono da impressora, eu vou imprimir mais para vender mais, ganhar mais dinheiro. Cara, eu vou ganhar mais dinheiro. O intuito, né, a gente vive no mundo capitalista e o intuito é ganhar mais dinheiro. Então, a Marvel imprime, a Marvel, a DC imprime mais. E aí, o que vale como peça de colecionador é a primeira impressão. Eu vou mostrar para vocês, né, que também eu acabei comendo bola e perdi quando lançaram o Batman do Ultimate. Essa aqui é a quarta reimpressão, quarta impressão, reimpressão desse gibi. E o primeiro, ele custa aí uma média de $60, $100 para mais. Esse aqui eu paguei preço de capa porque comprei na banca, né? Mas até se marcar, até esse aqui já tá raro, porque se esse gibi ele vai para nona reimpressão, a segunda reimpressão também vale alguma coisa. Enfim, mas vamos voltar. Na verdade, eu acabei fugindo do assunto, né? Vamos pegar, né? Marvel, DC. Tá faltando? Imprime mais. Panini tem um problema muito grande aí no Brasil, que o que torna os quadrinhos atuais raros, né? A gente vai pegar o exemplo das sagas. Eu só vejo a galera reclamar de que tá faltando tal número da saga do X-Men, tá faltando tal número da saga do Batman, tá faltando tal número da saga do Clone, da saga do não sei o quê, ou outros gibis que não fazem parte de sagas, mas foram gibis que foram reimpressos e acabou, não é difícil de achar para vender. E aí a galera vai lá como a queda de Murdoch, ou sei lá, ou um quadrinho aí do Demolidor que é raro de se achar. A galera sabe, a Panini, né, podia fazer o quê, né? Reimprimir mais. Só que aí a gente tem um problema grande, que a Panini não é a dona da Marvel. A Panini, ela é uma licenciadora. E aí eu acho que... Eu não sei como é que funciona, então eu vou especular também, né? Eu vou supor. Eu vou... Até mesmo porque deve ser difícil falar com a Panini, saber como é que funciona as coisas dentro da Panini, né? A Panini podia fazer uns vídeos, né? Explicando isso melhor pra gente não ficar especulando e falando merda. Mas o que eu acho? Que como a Panini não detém o direito dos gibis em si, mas ela licencia esses gibis, e ela não pode ficar reimprimindo os gibis a hora que bem entender. Então, e aí tem um outro problema com a Panini, tem um outro problema maior ainda. Isso é até uma conversa que eu tive com o Alexandre também, do Em Estado de Banca. Poderia até virar uma live aí, um vídeo pra gente... Ou, sei lá, a gente podia tentar achar um dia alguém da Panini para conversar sobre esse assunto. Eu acho difícil. Que a Panini Brasil, que é uma filial da Panini, né, matriz, que é a italiana. Então, tá faltando gibi aqui, tá faltando gibi no Brasil, vai ter que falar com a matriz lá na Itália para poder falar com a Disney lá nos Estados Unidos. Então, isso torna uma coisa muito complexa, muito complexa. Não é tão fácil assim a gente falar, a gente culpar a Panini, né? Tá faltando, a Panini imprime mais. A Panini não pode imprimir mais. Não pode imprimir mais. E aí, cara, o especulador venceu. O especulador venceu. Porque quem coleciona quer ter a coleção. Assim como eu, né? Por exemplo, eu tenho aqui... Eu comecei a colecionar Wolverine. E aí eu comprei um dos mais caros do Wolverine. Foi esse aqui, que foi o número 1. Aí o número 1 foi mais caro, aí eu comprei um lote com 30 gibis, sem o número 1. Aí eu comprei o número 1. Aí eu tinha do 1 ao 30, faltando o número 1. Aí quando eu fui perceber, tava faltando o número 8 também. Por quê? O número 8 é raro, por causa da capa que tem a referência aos Irmãos Gêmeos, filmes lá do De Niro, o De Vito, né? Danny DeVito e o Sylvester... Não, e o Arnold Schwarzenegger. Enfim... Por esse motivo, esse gibi aqui, o número 8 do Wolverine, ele é raro e caro. Ele é mais caro que o número 1.
Mas eu paguei um preço barato, porque eu sempre negocio, sempre procuro preços e quando eu vejo que o preço está em conta, eu compro. Por exemplo, isso aqui eu já vi para vender por 120, eu comprei por 80. Esse aqui eu já vi para vender também por 100, para mais de 100, eu comprei por 60. Então, sempre fica de olho nos preços e tudo mais. E por quê? E aí depois eu consegui comprar os outros. Eu tenho do Wolverine, a minha coleção do Wolverine, ela vai até o 110, está completa. Depois tenho vários buracos para preencher até o 200. E meu sonho um dia é terminar essa coleção. Só tem mais um gibi que é caro, que é um gibi que tem a capa do Liefeld. Tirando esse, os restos desses gibis aqui não são caros, são $3. É tudo uma questão de procurar e achar para poder completar essa coleção inteira. Um dia, talvez, eu complete. Mas só te dando um exemplo, quem quer colecionar, ele quer ter a coleção do X-Men inteira. Então o cara acaba se sujeitando. Por quê? Porque a Panini não reimprime. A Panini não reimprime o que tem que reimprimir. E por que a Panini não reimprime? Porque ela é uma malvada, uma... Não, é até uma questão, é até uma coisa que a gente se pergunta muito. Por que a Panini não tá ganhando dinheiro, cara? Tá vendo que tá vendendo, tá vendo que a galera tá procurando, tá vendo que a galera vai comprar, por que eles não reimprimem? Porque a Panini não é a Marvel, a Panini não é a DC, a Panini... depende a Panini Brasil, né? Depende da Panini Itália ou da Panini Matriz, e a Panini Matriz que vai negociar com a Marvel e com a DC, ou com a Image, ou com a Dynamite, ou seja lá o quadrinho, a editora que eles estão licenciando. Então, o brasileiro tá ferrado. Ó, tá ferrado, porque não vai ser, não é tão fácil assim, não é tão fácil. E aí a sua saga do Batman vai ficar faltando número, ou você vai ter que recorrer aos especuladores. E infelizmente o especulador, cara, ele é um esperto. É aquela história, né? Todo dia sai um esperto e um otário. Mas o colecionador não é um otário. O colecionador é um romântico. O colecionador é um amante da nona arte. O colecionador, ele quer completar a coleção dele. Ele quer ver a coleção bonitinha ali, as lombadas, né? Direitinho, principalmente o brasileiro, o lombadeiro. Eu, por exemplo, quero ter minhas coleções. Por exemplo, eu jamais vou conseguir completar, pelo menos agora, ou talvez jamais mesmo, a coleção do John Byrne, da Mulher Maravilha do John Byrne, porque tem umas key issues ali, uns números aleatórios que são caríssimos, caríssimos. Tudo porque tem a Mulher Hulk, a She-Hulk, seminua na capa. E aí, enfim, Spawn, é difícil de completar a coleção do Spawn hoje em dia, porque os gibis teve baixíssimas impressões do número 120 ao número 300. Todo esse número aí, entre esses números, são raros de se achar. E aí, caríssimos. Savage Dragon, eu tenho um exemplo aqui, né? Eu deixo aqui, Savage Dragon, que é um aqui. Opa! Esse gibi aqui do Savage Dragon, 233. Ele é caríssimo. Esse aqui tá assinado pelo Erik Larsen, mas não é porque ele tá assinado. Na verdade, a assinatura vale menos do que essa capa polêmica e também baixa impressão. Esse quadrinho foi... Os quadrinhos do Savage Dragon, de modo geral, eles são poucos... A impressão deles é baixíssima. Pouca gente compra Savage Dragon. Eu duvido até que você soubesse que ainda estava fazendo Savage Dragon, né? Mas essa capa aqui, ela é rara. Esse gibi aqui é $250 no eBay. Gibi que custou $3,99. 200 e tantos dólares esse gibi. Quanto que eu paguei nesse gibi? Esse aqui eu paguei 200, eu acho. Mas enfim, tem uma outra história para contar sobre esse gibi aí. Mas é isso, cara. O gibi no Brasil, infelizmente, né, encerrando aí essa conversa aqui, acho que vai ter mais outros vídeos aí. Eu vou depois ver o que eu não abordei, o que tem a abordar sobre o assunto do mercado dos quadrinhos. Enfim, o problema da Panini é esse. O problema da Panini é que... Eu vou mostrar aqui os quadrinhos raros que eu tenho, né? Esse aqui, por exemplo, eu falei, né, de quadrinho caro.
Esse aqui é o X-Men número 94 e ele tá em boas condições. A galera dá a nota desse quadrinho aqui, tem gente que dá 7.0, 6.5 nesse quadrinho. Ele custa em média $800. Eu paguei $500 na época, porque a minha coleção do X-Men começa desse quadrinho. E aí eu vou indo até o final dessa coleção do X-Men. Aí eu tenho aqui o Hulk não, o Thor, número 126. Esse aqui tá tudo meio fudidinho, eu nem vou tirar da capa porque ele tá meio complicado a condição desse quadrinho aqui. E ele é a primeira vez que o Thor saiu num gibi chamado só Thor, né? The Mighty Thor, porque antigamente ele era Thor into the Mystery, né? Into the Mystery. Journey into Mystery, né? Que era o Journey into Mystery, que era o gibi do Thor, que era onde o Thor saía, né? E aí esse aqui também é um gibi caro do Thor, que é a primeira aparição do Beta, né? E também o primeiro quadrinho, a primeira série aí dessa renovação que teve. Inclusive ele destrói o logo. No quadrinho seguinte, ele faz uma menção a esse quadrinho aqui, né? Do Jack Kirby, com um logo novo. E essa é o arco do Al Simonson, né? Al Simonson aí. Eu completei essa coleção. Esse foi o único que foi caro, o resto $3. Um ou outro ali eu paguei um pouquinho mais caro por questão de ser key issue, mas não muito mais caro do que esse aqui. Esse aqui eu paguei 80 na verdade, mas tem gente que pede, eu já vi gente pedindo $200 por esse quadrinho aqui. E é tudo uma questão de pesquisar, baratear, mas não tem como fugir, cara, da especulação, não tem como fugir de preço de mercado. E é isso, existe o colecionismo e existe o colecionismo sob o ponto de vista mercadológico. Infelizmente é isso, existe perfis e perfis de colecionadores, né? Colecionador que coleciona para ler, colecionador que coleciona para comprar e vender, colecionador que coleciona peças raras, e nem sempre é um leitor de quadrinho. E é isso, cara, é isso. Infelizmente, a coisa só tende a piorar, né? Só tende a piorar por causa do baixa impressões dos quadrinhos de um modo geral. E no Brasil, né, para vocês brasileiros, é pior ainda, porque vocês colecionam um quadrinho que é licenciado. Às vezes o que eu penso que talvez um dia no futuro, talvez uma especulação minha, que talvez seria até uma solução, não sei até quando isso poderia ser solução mesmo, é não ter mais Panini, né, no Brasil, não ter mais licenciadores de quadrinho no Brasil, e as empresas de quadrinhos, elas mesmo começarem a lançar os seus quadrinhos em alguns países. O Brasil é um país muito grande, né, cara? Se realmente a gente tivesse talvez uma procura muito grande por quadrinho, talvez a própria Marvel, a própria DC poderiam tomar conta do que é deles, né? E aí a DC Brasil, né? A gente poderia ter uma Marvel Brasil, né? Uma filial da Marvel dentro do Brasil, que aí facilitaria, porque eu acho que o que pega mesmo pro brasileiro é isso. O que pega, o que alimenta o mercado de especulação é que os quadrinhos são licenciados, e aí não é fácil, talvez não seja tão fácil assim negociar. Eu estou especulando, talvez seja, né? Talvez seja uma questão de má administração, seja uma questão de má logística, né? De má vontade, má vontade, enfim, cara. Por isso que é engraçado que no Brasil as editoras que são formadas por canais são formadas por gente que gosta de quadrinho, que ama quadrinho. Talvez seja isso que esteja faltando aí dentro do mercado de quadrinho. Eu não sei o quanto que as pessoas que trabalham com quadrinho, né? O quanto que as pessoas que estão lá no topo da Panini, o quanto que essas pessoas também são amantes de quadrinhos, né? Ou são simplesmente pessoas empresários. Mas enfim, sei lá, tô viajando aí, mas essa é uma questão mesmo de se pensar, né? É um problema de negociação, um problema de leis, ou é um problema de má vontade mesmo, é só má vontade. Não sei. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. O que vocês acham, cara? O problema do Brasil
o que alimenta o mercado da especulação no Brasil, que é um mercado natural mesmo, que tende a existir, né? Já existe para quadrinhos raros, né? Quadrinhos da Ibal, quadrinhos, né? Quadrinhos que são peças raras mesmo, difícil de encontrar, e existe esse mercado mesmo. Mas aí e existe o cara que ele só quer colecionar. O cara não tá aí, tá nem aí se aquilo é um quadrinho raro, que foi a primeira aparição. Não, ele quer o gibi dele ali. Não importa se é reimpressão, não importa se é encadernado, não importa se é um facsímile, ele só quer terminar a coleção dele. Ele não é um colecionador especulador, um colecionador com um ponto de vista mais mercadológico. Não. E, enfim, é isso, cara. E aí é triste, porque essas pessoas se não conseguem terminar suas coleções. E é frustrante você ter uma coleção que você quer terminar e você não consegue porque você não... É absurdo, né? Você vai pagar caríssimo por algo que... papel colorido, né? Vai pagar caríssimo por algo que você não... que custou 5... Aqui, por exemplo, né, no estrangeiro, que é $5 custa um gibi, esse gibi, né, custou $6, e aí a galera agora tá pedindo cento e tanto, $80, né, o próprio gibi lá do o próprio gibi, alguns outros gibis aí que acabaram de ser lançado, e aí no mês seguinte já tá por $20 na banca. É complicado, mas é uma coisa que tá ficando cada vez pior aqui e no Brasil também, por causa dessa questão. Resumindo a história, a baixa impressão dos quadrinhos e o pouco interesse que está tendo por quadrinhos, né? Poucas pessoas compram quadrinhos, tá tornando os quadrinhos se tornarem, né? Tá fazendo com que os quadrinhos se tornem peças raras de colecionador e caras. E aí, cara, não, o conselho que eu dou é não. E é complicado no Brasil, né? Gente que assinou porque o que eu faço é não dormir no ponto. Se eu sei que o gibi que o gibi vai ser hype e tudo mais, que o gibi tem essa tendência de esgotar, eu já vou lá e já garanto o meu, né? E, enfim, garanto só o meu, eu não fico comprando um monte de coisa. Às vezes até compro um, ou dois, ou três, capas variantes e tudo mais, mas, enfim, cara. Mas eu também não sou especulador que fica comprando de 10, de 20 para vender depois, não. Mas é isso, cara. É triste essa questão dentro do mercado, né, dentro do mundo do colecionismo, uma coisa que a gente não tinha antigamente, né? Antigamente você ia ali no sebo e trocava um por dois, né? Um novo, dois velho por um novo, ou ia lá e comprava um gibi velho pela metade do preço do novo. E hoje em dia as coisas têm se tornado, né? Tem sido contaminado pelo mercantilismo aí, né? A visão mercantil dos quadrinhos, né? Ah, que é uma coisa que no Brasil, o Brasil imitando os Estados Unidos e o quadrinho de super-herói, né? O quadrinho de super-herói norte-americano. O colecionismo não, né? A especulação, né? O mercado, a figura do especulador norte-americano, agora ela foi copiada pelos brasileiros. E o eBay, o Mercado Livre é o novo eBay, né? Enfim, um abraço para vocês. Eu gostaria de conversar mais sobre esse assunto. Talvez faça um vídeo número 2, um segundo vídeo, né? Mas chega por hoje. Um abraço para vocês. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários e até a próxima.